Ele a considera antes uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo. Eis o que é o mundo. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou. Você poderia dizer até que aportou disfarçado e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade está captando ondas secretas da rádio de nossos aliados. Eis porque o inimigo está tão ansioso por nos impedir de ir até lá. Ele faz isso jogando com nosso preconceito, com nossa preguiça e com esnobismo intelectual. Eu sei que alguém vai me perguntar, você está mesmo querendo dizer a essa hora do dia que devemos reintroduzir nosso bom e velho amigo, o diabo, com cascos, chifres e tudo? Bem, o que a hora do dia tem a ver com isso, eu não sei. E não entrei nos detalhes do casco e do chifre, mas de resto, minha resposta é: sim, estou. Não estou reivindicando saber nada sobre a sua aparência pessoal. Se alguém realmente deseja conhecê-lo melhor, eu diria a essa pessoa: não se preocupe, se você realmente quiser, vai fazê-lo. Resta saber apenas se você vai gostar dele. CAPITULO-3. A alternativa chocante. Então, os cristãos acreditam que um poder do mal se tornou o príncipe do mundo no presente. E é claro que isso gera problemas. Esse estado de coisas está ou não de acordo com a vontade de Deus. Se estiver, você dirá que ele é um Deus estranho, e se não estiver, como é que alguma coisa pode acontecer contrária à vontade de um ser dotado de poder absoluto? Mas qualquer um que tenha sido investido de autoridade sabe como uma coisa pode de algum modo estar de acordo com sua vontade e de outro modo, não. Pode ser bem sensato para uma mãe dizer aos seus filhos: eu me recuso a mandá-los arrumar seu quarto de brinquedos todas as noites. Vocês terão de aprender a mantê-lo em ordem sozinhos. Então, numa determinada noite, ela entra e encontra espalhados pelo quarto o ursinho de pelúcia, as canetinhas e o livro de gramática. Isso vai contra a vontade dela, pois ela preferia que as crianças fossem organizadas, mas, por outro lado, foi a vontade dela que deixou as crianças livres para serem desorganizadas. O mesmo ocorre em qualquer regimento, sindicato ou escola. É só dizer que alguma coisa é voluntária, que metade das pessoas deixa de fazê-la. Ainda que essa não fosse a pretensão inicial, foi a sua vontade que tornou isso possível. Provavelmente é isso que acontece no universo. Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio, e isso significa criaturas que têm a opção de fazer o bem ou o mal. Algumas pessoas acham que são capazes de imaginar uma criatura livre, mas impedida de fazer o mal. Eu não consigo. Se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de serem unidas a Ele e umas às outras livre e voluntariamente, em um êxtase de amor e prazer que, quando comparado com o amor mais arrebatador entre um homem e uma mulher nessa terra, este último seria a água com açúcar, e para isso eles têm de ser livres. É claro que Deus sabia o que iria acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena arriscar. Talvez nos sintamos inclinados a discordar dele, mas quem somos nós para discordar de Deus? Ele é a fonte da qual vem todo o nosso poder de raciocínio. Você não poderia estar certo e ele errado, da mesma forma que um riacho não pode correr no sentido contrário à sua própria nascente. Quando você está argumentando contra ele, está argumentando contra o poder que permite a própria argumentação.
É como cortar fora o galho da árvore em que você está sentado. Se Deus acha que esse estado de guerra do universo é um preço que vale a pena pagar pelo livre-arbítrio, isto é, por criar um mundo vivo, em que as criaturas podem fazer o bem ou causar danos reais e em que algo de real importância pode acontecer, em vez de um mundo de marionetes que só se move quando ele mexe as cordas, então podemos supor que vale mesmo a pena pagar o preço. Quando tivermos entendido algo sobre o livre-arbítrio, devemos ver a tolice que é perguntar, como alguém já me perguntou, por que Deus fez uma criatura de uma matéria tão pútrida, corrompendo-a? Quanto melhor for a matéria de que uma criatura tenha sido feita, quanto mais inteligente, forte e livre ela for, melhor ela se tornará se seguir o caminho certo, mas também pior se tornará quando seguir o caminho errado. Uma vaca não pode ser muito boa nem muito má. Já um cachorro pode ser melhor ou pior. Uma criança, ainda melhor ou pior. Uma pessoa comum, mais ainda. Uma pessoa geniosa, nem se fala. Um espírito sobre-humano, o melhor ou o pior de todos. Como o poder das trevas se corrompeu. Aqui, sem dúvida, fazemos uma pergunta para a qual os seres humanos não podem dar uma resposta com absoluta certeza. Entretanto, pode-se oferecer uma hipótese razoável e tradicional com base em nossa própria experiência de corrupção. No momento em que você tem um ego, surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar, de querer ser o centro, que é o desejo, na verdade, de ser Deus. Esse foi o pecado de Satanás, e esse foi o pecado que ele ensinou à raça humana. Algumas pessoas acham que a queda do homem teve algo a ver com sexo, mas isso é um equívoco. A história do livro do Gênesis afirma antes que, em decorrência da queda, a nossa natureza sexual se corrompeu, mas como resultado dela, não sua causa. O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses, como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser os seus próprios mestres, inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, a parte de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana. Dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição, classes, impérios, escravidão, a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de Deus. A razão pela qual tal empreendimento jamais será bem-sucedido é esta: Deus nos criou. Ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Um carro é feito para funcionar à base de gasolina e ele não funcionaria com nenhum outro combustível. 12. Agora, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar, ou o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar. Não há outro. Essa é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independentemente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte de si mesmo, porque elas não se encontram aí. Não existe tal coisa. Essa é a chave para a história da humanidade. Uma energia extraordinária é despendida, civilizações são construídas e instituições excelentes criadas, mas sempre há algo que dá errado. Sempre ocorre algum desastre fatal que faz as pessoas egoístas e cruéis subirem ao poder e tudo se torna em miséria e ruína. Na verdade, a máquina começa a falhar. Ela parece iniciar perfeitamente e funciona por alguns quilômetros. E então o motor funde, pois eles estão tentando fazê-la funcionar com o combustível errado. Foi isso que Satanás nos fez conosco, seres humanos. E o que foi que Deus fez? Antes de tudo, ele nos conferiu consciência, o sentido do certo e do errado,
E por toda a história houve pessoas tentando, algumas muito intensamente, obedecer-lhe. Nenhuma delas foi bem-sucedida. Em segundo lugar, ele enviou à raça humana o que eu chamo de bons sonhos. Estou me referindo àquelas histórias esquisitas espalhadas pelas religiões gentias sobre um Deus que morre e volta à vida. E por sua morte, de alguma forma concedeu nova vida ao ser humano. Em terceiro lugar, ele selecionou um povo em particular e passou vários séculos incutindo na cabeça deles que tipo de Deus ele era, que não havia nenhum igual a ele e que ele exigia uma conduta correta. Os judeus são esse povo, e o Antigo Testamento nos oferece o relato de como ocorreu esse processo de incutir. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Eis que da descendência desse povo subitamente surge um homem que anda por aí dizendo que é Deus. Ele alega ter poder para perdoar pecados. Diz que sempre existiu. Afirma que está vindo julgar o mundo no fim dos tempos. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Entre os povos panteístas, como são os indianos, qualquer um poderia dizer que fazia parte de Deus, ou que é um com Deus. Não há nada de muito estranho nisso. Mas esse homem, pelo fato de ser judeu, não poderia estar se referindo a esse tipo de Deus. Deus, na linguagem deles, significava o ser que está fora do mundo, o Criador e aquele que é infinitamente diferente de tudo. E quando você entende isso, verá que as palavras ditas por esse homem eram simplesmente os pronunciamentos mais chocantes já enunciados por lábios humanos. Há um elemento nessa reivindicação que tende a passar despercebido por nós, porque o ouvimos tantas vezes que já não nos damos conta mais de suas consequências. Eu me refiro à alegação de perdoar pecados, quaisquer pecados. Agora, a menos que seja o próprio Deus falando, tal pronunciamento é tão absurdo que se torna cômico. Todos entendemos que uma pessoa pode perdoar ofensas contra si mesmo. Você pisou no meu calo e eu o perdoo. Você roubou o meu dinheiro e eu o perdoo. Mas o que diríamos de uma pessoa que, não tendo sido pisada ou roubada, anunciasse que perdoa essas ofensas cometidas contra outra pessoa? Insensatez estúpida seria a descrição mais gentil que poderíamos fazer de sua conduta. Entretanto, foi isso o que Jesus fez. Ele disse às pessoas que os seus pecados estavam perdoados, sem nunca sequer consultar as pessoas às quais esses pecados lesaram. Ele se comportou sem hesitar, como se fosse a parte mais afetada, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse o Deus cujas leis estão sendo infringidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus, as palavras implicariam o que eu só posso considerar uma tremenda imbecilidade e presunção sem precedentes na história. Contudo, e esse é o fato estranho e ao mesmo tempo significativo, nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter a impressão de imbecilidade ou presunção, muito menos os leitores desprovidos de preconceitos. Cristo diz que ele é humilde e manso, e nós acreditamos nele, e não percebemos que, se ele fosse meramente um homem, a humildade e a mansidão são as últimas características que poderíamos atribuir a alguns dos seus ditos. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático, do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior.
Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. 12. Na época de Lewis, ainda não havia combustíveis alternativos. NTCAPITULOI4, o penitente perfeito. Então, estamos diante de uma alternativa amedrontadora. Esse homem sobre o qual estamos falando ou era, e é, precisamente o que ele disse que era, ou então era um lunático ou coisa pior. Agora, me parece óbvio que ele não era nem um lunático, nem um fanático, e, consequentemente, por mais estranho, aterrorizante ou improvável que possa parecer, tenho de aceitar a visão de que ele era e é Deus, o qual aportou em seu mundo, ocupado pelo inimigo em forma humana. E agora, qual foi o propósito disso tudo? O que ele veio fazer? Bem, veio ensinar, é claro. Mas assim que você se puser a ler o Novo Testamento ou qualquer outro escrito cristão, descobrirá que eles estão constantemente falando de algo bem diferente, de sua morte e ressurreição. É óbvio que os cristãos acreditam que o ponto central da história esteja aqui. Eles pensam que a coisa mais importante que ele veio fazer na terra tenha sido sofrer e ser morto. Ora, antes de me tornar cristão, tinha a impressão de que a primeira coisa em que os cristãos tinham de acreditar era em uma teoria particular sobre qual era o sentido dessa morte. De acordo com essa teoria, Deus queria punir os homens por terem desertado e se juntado ao grande rebelde, mas Cristo se voluntariou para ser punido no lugar deles, e assim Deus permitiu que escapássemos da punição. Hoje admito que nem mesmo essa teoria me parece assim tão imoral e tola quanto costumava parecer. Mas não é esse o ponto que quero destacar. O que eu reconheci mais tarde foi que o cristianismo não equivalia a essa teoria nem a outra qualquer. A crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Teorias sobre como isso foi feito são outra história. Diversas teorias já foram formuladas sobre como isso funciona. Mas, se há algo com que todos os cristãos concordam, é que funcionou. Vou contar a vocês como penso que funciona. Toda pessoa sensata sabe que, se você está cansado e com fome, uma boa refeição vai lhe fazer bem. Mas a teoria moderna da nutrição, toda voltada para vitaminas e proteínas, diz outra coisa. As pessoas jantavam e se sentiam bem muito antes de qualquer pessoa ter ouvido falar da teoria das vitaminas. Então, se essa teoria for abandonada algum dia, elas vão continuar jantando da mesma forma. As teorias sobre a morte de Cristo não equivalem ao cristianismo. Elas são explicações sobre como as coisas funcionam. Nem todos os cristãos concordariam sobre a importância dessas teorias. Minha própria igreja, a Igreja Anglicana, não estabelece nenhuma delas como a correta. A Igreja Católica vai um pouco além. Creio, porém, que todos eles vão concordar que a coisa em si é infinitamente mais importante do que quaisquer explanações produzidas pelos teólogos. Creio que eles provavelmente admitiriam que nenhuma explicação jamais se adequará suficientemente à realidade. Mas, como eu disse no prefácio deste livro, não passo de um leigo e, nesse ponto, estamos entrando em águas profundas. Só o que posso compartilhar com você, se é que vale alguma coisa, é a minha visão pessoal da questão. A meu ver, você não é convidado a aceitar as próprias teorias em si. Muitos de vocês, sem dúvida, leram obras de Jeans ou Eddington. 13. O que estes autores fazem quando querem explicar o átomo ou algo desse tipo é oferecer uma descrição a partir da qual você pode traçar uma imagem mental. Mas em seguida,
Eles o advertem de que essa imagem não constitui exatamente o cerne daquilo em que os cientistas acreditam. Eles acreditam mesmo numa fórmula matemática. As imagens existem apenas para nos ajudar a entender a fórmula, mas não são verdadeiras como a fórmula. Elas não exprimem a dimensão da realidade, mas apenas algo mais ou menos semelhante a ela. Todas elas pretendem ajudar, e se não ajudarem, você pode abandoná-las. A realidade em si não pode ser retratada em imagens, ela só pode ser expressa em termos matemáticos. Estamos diante de uma situação parecida aqui. Cremos que a morte de Cristo é precisamente aquele ponto da história no qual algo absolutamente inimaginável, vindo de fora, se mostrou em nosso próprio mundo. E se não conseguimos expressar em imagens nem mesmo os átomos dos quais nosso mundo é constituído, não dá para esperar que estejamos em condições de retratar esse evento sublime. De fato, se acreditássemos que podemos compreendê-lo completamente, esse fato preciso se mostraria diferente do que professava ser: o inconcebível, o não criado, algo que está além da natureza e que cai nela como um raio. Você poderia perguntar de que isso adianta se não podemos compreendê-lo, mas a resposta a isso é fácil. Uma pessoa pode jantar sem entender exatamente como o alimento o nutre. Da mesma forma, uma pessoa pode aceitar o que Cristo fez por ela, sem compreender como isso foi possível. Na verdade, ela não terá condições de compreendê-lo enquanto não aceitá-lo. Ouvimos que Cristo morreu por nós, que a sua morte lavou os nossos pecados e que, ao morrer, ele anulou a própria morte. Essa é a fórmula. Eis aí o cristianismo. É nisso que se deve acreditar. Quaisquer teorias que construímos sobre como a morte de Cristo fez isso, aos meus olhos, são francamente dispensáveis, visto que não passam de esquemas ou diagramas que devem ser descartados assim que deixarem de nos ajudar. E mesmo que ajudem de alguma maneira, não devem ser confundidos com realidade em si. De qualquer forma, algumas dessas teorias merecem um exame mais criterioso. A teoria de que a maioria das pessoas já ouviu falar é a que eu mencionei anteriormente, aquela que diz que nós fomos eximidos do castigo porque Cristo se voluntariou para assumir a punição em nosso lugar. Ora, se a examinarmos mais de perto, essa parece uma teoria muito tola. Se Deus estava preparado para nos eximir, por que simplesmente não o fez? E que sentido poderia haver em punir uma pessoa inocente no lugar das culpadas? Se considerarmos a punição no sentido jurídico e policial, até onde posso enxergar, não faz nenhum sentido. Por outro lado, se pensarmos em uma dívida, faz bastante sentido que uma pessoa que tenha algum recurso salde essa dívida no lugar daquela que não disponha de recurso nenhum. Ou se entendermos a expressão cumprir a pena, não no sentido de ser punido, mas no mais geral de assumir a culpa e pagar a conta. Ora, todos sabem que, quando uma pessoa cai num buraco, a responsabilidade de tirá-la de lá geralmente é assumida por algum bom amigo. Agora, em que tipo de buraco o homem caiu? Ele tentou se içar para fora como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que necessita de aperfeiçoamento, e sim um rebelde que está precisando abandonar suas armas, baixar as armas e entregar-se, expressar seu arrependimento, dar-se conta de ter estado no rumo errado e se preparar para começar a vida do início, do primeiro degrau. Eis a única maneira de sair do buraco. Esse processo de entrega, esse movimento de marcha a ré a toda velocidade, é o que os cristãos chamam de arrependimento. Mas, há de se convir, arrepender-se não é nada divertido. Trata-se de algo mais difícil do que simplesmente se humilhar e admitir a própria culpa.
Significa desaprender toda a presunção e teimosia que nos foram incutidas por milhares de anos. Significa aniquilar parte de nós, passando por uma espécie de morte. Na verdade, é necessário que a pessoa seja boa para se arrepender. E eis aí um verdadeiro paradoxo. Só uma pessoa má precisa de arrependimento, mas só uma pessoa boa consegue arrepender-se perfeitamente. Quanto pior você for, mais precisará arrepender-se e menos conseguirá fazê-lo. A única pessoa que conseguiria fazê-lo com perfeição seria alguém perfeito, e esse alguém não precisaria de modo nenhum fazê-lo. Lembre-se de que esse arrependimento, essa submissão voluntária à humilhação e uma espécie de morte, não é algo que Deus exija de você para o aceitar de volta e do qual ele poderia eximi-lo se assim quisesse. Trata-se simplesmente de uma descrição do que é a volta para Deus. Se você pedir para Deus aceitá-lo de volta sem isso, você estará lhe pedindo para voltar sem, de fato, voltar, e isso é impossível. Muito bem, então temos de nos arrepender, não tem outro jeito. Entretanto, a maldade que nos leva a precisar disso nos torna incapazes de tomar essa atitude. Será que podemos fazer isso se Deus nos ajudar? Sim, mas o que a ideia de sermos ajudados por Deus significa? Queremos dizer, em outras palavras, que Deus coloca um pouco dele em nós. Ele nos empresta um pouco dos poderes de sua razão e assim conseguimos raciocinar. Ele coloca um pouco do seu amor em nós e assim amamos uns aos outros. Quando você ensina uma criança a escrever, segura na mão dela para ela formar as letras. Isto é, ela forma as letras porque você as está formando. Nós amamos e raciocinamos porque Deus ama e raciocina e segura a nossa mão enquanto nós o estamos fazendo. Agora, se não tivéssemos caído, tudo estaria bem. Mas, infelizmente, agora necessitamos da ajuda de Deus para fazer algo que Ele mesmo, por sua própria natureza, nunca faz: entregar-se, sofrer, submeter-se e morrer. Não há absolutamente nada na natureza de Deus que corresponda a esse processo, de modo que necessitamos agora, mais do que nunca, da condução de Deus, pelo único caminho que Ele, por sua própria natureza, nunca percorreu. Deus só pode compartilhar conosco o que Ele tem, e essas coisas não estão presentes em sua natureza. Mas suponha que Deus tenha se tornado homem. Suponha que a nossa natureza humana, que é capaz de sofrer e morrer, tivesse sido amalgamada com a natureza de Deus em uma pessoa. Então, essa pessoa poderia nos ajudar. Ele poderia renunciar sua vontade, sofrer e morrer, porque seria um ser humano, e poderia fazê-lo de forma perfeita, porque seria Deus. Você e eu só podemos passar por esse processo se Deus o realiza em nós, mas Deus só poderia fazê-lo tornando-se Ele mesmo um homem. Para que nossas tentativas de morrer tenham êxito, nós, homens, temos de compartilhar da morte de Deus, da mesma forma que nosso pensamento só pode alcançar êxito se for uma gota do oceano da sua inteligência. Por outro lado, não podemos compartilhar da morte de Deus a não ser que Ele morra, mas Ele só pode morrer tornando-se homem. Esse é o sentido pelo qual Ele paga nossa dívida e sofre por nós o que Ele próprio não necessita de modo algum sofrer. Já ouvi certas pessoas se queixarem de que, se Jesus é Deus, assim como também é homem, então os seus sofrimentos e sua morte perdem todo o valor a seus olhos, porque tudo isso deveria ser muito fácil para ele. Outros, por sua vez, poderiam, muito corretamente, repreender a ingratidão e a crueldade dessa objeção. O que me espanta é a ignorância que ela revela. Em certo sentido, é claro que os que a fazem estão certos. Eles poderiam até ter levado o caso mais longe. A perfeita submissão, o perfeito sofrimento e a morte perfeita não apenas foram mais fáceis para Jesus porque ele era Deus, mas também só foram possíveis porque ele era Deus. Mas certamente esse é um motivo muito estranho para não aceitar esses feitos, não é?
Um professor está em condições de formar as letras para a criança, porque ele é adulto e sabe escrever. Isso, é claro, facilita as coisas para ele, e é apenas porque é mais fácil para ele que ele pode ajudar a criança. Se ela rejeitasse a ajuda porque é muito fácil para os adultos e esperasse aprender a escrever com outra criança que também não soubesse escrever e assim não tivesse vantagem injusta, ela não progrediria muito rápido. Se eu estiver me afogando em um riacho, uma pessoa que está com um pé firme num banco de areia pode me dar uma mão capaz de salvar a minha vida. Será que seria razoável eu gritar entre uma tomada de ar e outra: "Não, isso não é justo. Você está em vantagem. Está com um pé no banco de areia"? Essa vantagem, por mais injusta que você possa chamá-la, é a única razão por que ele pode me ser útil, pois de quem buscamos ajuda, senão daqueles que vemos que são mais fortes do que nós? Essa é a minha própria forma de encarar o que os cristãos chamam de expiação. Mas lembre-se de que essa não é senão uma imagem. Não a confunda com a realidade, e se ela não o ajudar, deixe-a de lado. 13. Essa é provavelmente uma menção ao astrônomo James Hopwood Jeans, 1877-1946, e ao astrofísico Arthur Stanley Eddington, 1882-1944. N. T. CAPITUL-5. A conclusão prática. Cristo entregou-se e humilhou-se de forma perfeita. Perfeita porque ele era Deus. Entregou-se e humilhou-se porque era homem. Agora, a crença cristã diz que se alguém compartilha a humildade e o sofrimento de Cristo de alguma forma, também temos de compartilhar de sua conquista da morte e encontrar nova vida depois de termos morrido. E nisso nos tornarmos criaturas perfeitas e perfeitamente felizes. Isso significa muito mais do que simplesmente seguir seus ensinamentos. As pessoas muitas vezes se perguntam quando será dado o próximo passo da evolução, o passo para além do ser humano. Mas, na visão cristã, ele já foi dado. Em Cristo, uma nova espécie de ser humano surgiu, e a nova vida que começa com ele deve ser posta dentro de nós. Como isso deve ser feito? Ora, lembre-se de como adquirimos nossa forma de vida velha e comum. Nós a recebemos dos outros, de nosso pai e de nossa mãe, e de todos os nossos ancestrais, sem o nosso consentimento. E por um processo bastante curioso, que envolve prazer, dor e perigo e que jamais teríamos imaginado. A maioria de nós passou boa parte da infância tentando imaginar como a vida se originou. E algumas crianças, quando lhes foi dito pela primeira vez, não acreditaram. E não as culpo, pois tudo é bem estranho mesmo. Ora, o Deus que inventou esse processo é o mesmo Deus que planeja como um novo tipo de vida, a vida em Cristo, deve ser difundido. Então, não devemos ficar surpresos se ele não for menos estranho. Ele não nos consultou quando inventou o sexo, e também não nos consultou quando inventou esse novo processo. Há 3 coisas que infundiram a vida de Cristo em nós: o batismo, a fé e a ação misteriosa a que os diferentes cristãos dão nomes diferentes: a Santa Comunhão, a Eucaristia, a Santa Ceia. Esses, pelo menos, são os 3 métodos mais comuns. Não estou dizendo que não possa haver casos especiais nos quais ela tenha sido infundida sem um ou mais desses elementos. Não tenho tempo para entrar em casos especiais e também não tenho conhecimento suficiente para isso. Se você estivesse tentando explicar a alguém, em poucos minutos, como chegar a Edimburgo, indicaria os trens. É verdade que ele poderia ir até lá de barco ou de avião, mas você dificilmente pensaria nisso. E não estou entrando no mérito de qual desses 3 elementos é o mais essencial. Meu amigo metodista iria querer que eu falasse mais sobre a fé e menos, proporcionalmente, sobre os outros 2, mas não vou entrar nessa.
Qualquer um que queira ensinar a doutrina cristã irá, na verdade, recomendar que todos os três elementos sejam usados, e isso é suficiente para o nosso presente propósito. Eu mesmo não consigo entender por que esses elementos deveriam nos conduzir ao novo tipo de vida. Mas até aí, se ninguém tivesse me esclarecido, eu nunca teria visto nenhuma relação entre um prazer físico particular e o nascimento de um novo ser humano nesse mundo. Temos de tomar a realidade como ela se apresenta a nós e não tagarelar sobre como ela deveria ser ou como esperávamos que fosse. Mas embora eu não entenda por que as coisas são assim, posso lhe dizer por que creio que sejam. Já expliquei. Porque tenho de crer que Jesus foi e é Deus. E parece tão claro quanto qualquer outro fato histórico que a nova vida tenha sido comunicada da maneira como ele ensinou aos seus seguidores. Em outras palavras, creio nisso com base em sua autoridade. Não tenha medo da palavra autoridade, pois acreditar em coisas com base na autoridade não significa nada mais do que acreditar nelas porque você considera a pessoa que as contou a você confiável. 99% das coisas nas quais acreditamos são baseadas na autoridade de alguém. Eu acredito que haja um lugar chamado Nova York, apesar de não tê-lo visto com meus próprios olhos, e não poderia provar por meio de um raciocínio abstrato que tal lugar exista necessariamente. Acredito nele porque pessoas confiáveis me falaram dele. O homem comum acredita no sistema solar, em átomos, em evolução e em circulação do sangue com base na autoridade. Por que os cientistas dizem que essas coisas existem? Toda e qualquer afirmação histórica sobre a face da Terra é crida com base no princípio de autoridade. Nenhum de nós viu a conquista da Normandia ou a derrota da Invencível Armada. Nenhum de nós poderia prová-las pela lógica pura, da mesma forma que se podem provar coisas na matemática. Acreditamos nelas simplesmente porque pessoas que as viram deixaram relatos escritos sobre esses acontecimentos, ou seja, com base na autoridade. Alguém que duvida da autoridade nos demais assuntos, da mesma forma que as pessoas fazem com aqueles fatos relativos à religião, deveria se contentar em não saber nada de nada. Mas não se iluda. Não estou estabelecendo o batismo, a fé e a Santa Ceia como práticas que serão suficientes para substituir seus esforços para imitar a Cristo. Sua vida natural é derivada de seus pais, mas isso não significa que ela será mantida se você não fizer nada em prol dela. Você poderá perdê-la por negligência ou poderá pôr um fim a ela cometendo suicídio. Você precisa alimentá-la e cuidar dela. Mas lembre-se sempre de que não é você que a está constituindo, ou seja, o que você está fazendo é somente preservar uma vida que recebeu de alguém. Do mesmo modo, um cristão pode perder a vida em Cristo que foi posta nele, e ele tem de esforçar-se para mantê-la. Mas até mesmo o melhor dos cristãos que já viveu não estará agindo por esforço próprio. Ele estará apenas alimentando ou protegendo a vida que nunca poderia ter adquirido por esforço próprio. Isso tem consequências práticas, pois enquanto a vida natural estiver em seu corpo, ela se empenhará em conservar esse corpo. Um corpo vivo não é aquele que nunca se fere, mas aquele que é capaz de curar-se a si mesmo até certo ponto. Semelhantemente, um cristão não é uma pessoa que nunca comete erros, mas uma pessoa capaz de se arrepender e dar a volta por cima, começando tudo de novo depois de todo o tropeço que der. Porque a vida em Cristo está dentro dele, curando-o o tempo todo, capacitando-o a imitar, até certo ponto, o tipo de morte voluntária que Cristo em pessoa assumiu. Eis porque o cristão está numa posição diferente de outras pessoas que estão tentando ser boazinhas. Elas esperam que, sendo boas, estejam agradando a Deus, caso ele exista, ou
Caso achem que ele não existe, pelo menos esperam merecer a aprovação de homens bons. Mas o cristão acredita que qualquer bem que ele possa fazer venha da vida em Cristo que está dentro dele. Ele não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. Isso pode ser comparado ao telhado de uma casa de jardim que não atrai os raios do sol porque é brilhante, mas é brilhante porque o sol irradia sobre ele. E quero deixar bem claro que quando os cristãos dizem que a vida de Cristo está dentro deles, não estão se referindo simplesmente a algo mental ou moral. Quando eles falam de estar em Cristo ou de Cristo estar neles, essa não é simplesmente uma forma de dizer que eles estejam pensando em Cristo ou tentando imitá-lo. Eles querem dizer que Cristo está realmente operando por meio deles, que toda a massa de cristãos compõe o organismo físico por meio do qual Cristo atua, que nós somos os seus dedos e músculos, as células do seu corpo, e talvez isso explique algumas coisas. Explica porque essa vida nova é difundida não apenas por atos puramente mentais, como a fé, mas por atos corpóreos, como o batismo e a Santa Ceia. Não se trata apenas da difusão de uma ideia. Trata-se de algo mais parecido com a evolução, um fato biológico ou suprabiológico. Não vale a pena tentar ser mais espiritual do que Deus, pois ele nunca pretendeu que o homem fosse uma criatura puramente espiritual. Por isso, ele usa coisas materiais como pão e vinho para incutir nova vida em nós. Podemos até achar que isso é muito rudimentar e pouco espiritual, mas Deus não acha. Ele inventou o ato de comer, ele gosta da matéria. Foi ele mesmo quem a inventou. Aqui vai outra coisa que costumava me intrigar. Não é terrivelmente injusto que essa nova vida seja confinada a pessoas que ouviram falar de Cristo e foram capazes de crer nele? Mas a verdade é que Deus não nos disse quais são os seus planos sobre as outras pessoas. O que sabemos é que nenhuma pessoa pode ser salva senão por intermédio de Cristo. Não sabemos se somente aquelas pessoas que o conhecem podem ser salvas por ele. Mas nesse meio tempo, se você está preocupado com as pessoas de fora, a atitude mais insensata que você pode ter é também ficar de fora. Os cristãos são o corpo de Cristo, o organismo por meio do qual ele trabalha. Todo acréscimo a esse corpo permite que ele trabalhe mais. Se você quiser ajudar aqueles que estão do lado de fora, terá de acrescentar sua própria pequena célula ao corpo de Cristo, que é o único que pode ajudá-los. Decepar os dedos de uma pessoa seria uma forma estranha de fazer com que trabalhe mais. Outra objeção possível é a seguinte: por que Deus aportou sob disfarce neste mundo ocupado pelo inimigo e iniciou uma espécie de sociedade secreta para sabotar o diabo? Por que ele não invade com força total? Será que é porque ele não é forte o suficiente? Bem, os cristãos pensam que ele virá com força total, só não sabemos quando. Mas podemos imaginar o porquê de sua demora. Ele quer nos dar uma chance de aderir ao seu lado de forma voluntária. Não suponho que você e eu teríamos em alta conta um francês que esperasse que os aliados invadissem a Alemanha, para só então anunciar que estava do nosso lado. A invasão de Deus é iminente, mas eu me pergunto se as pessoas que pedem para Deus interferir aberta e diretamente no nosso mundo se dão conta do que estão pedindo. Quando isso acontecer, será o fim do mundo. Quando o autor se apresenta no palco, é porque a peça acabou. Deus fará a invasão, tudo bem, mas qual é a vantagem de você dizer que está do lado dele apenas quando vir todo o mundo natural se dissolvendo como num sonho ou algo parecido, algo que você nunca imaginou antes, e rompendo com força? Algo tão magnífico para alguns e tão terrível para outros, que não reste nenhuma alternativa para qualquer um de nós. Dessa vez Deus virá sem disfarce.
algo tão impressionante que causará reações de amor ou horror irresistível a toda criatura. Então, será tarde demais para escolher o seu lado. Não adianta dizer que você decidiu deitar quando já é impossível ficar em pé. Essa já não será a hora de escolher. Será hora de descobrir de que lado realmente nós escolhemos ficar, quer tenhamos dado conta disso antes, quer não. A hora é agora, hoje mesmo, nesse instante, de escolher o lado certo. Deus está se delongando para nos dar essa chance, e ela tem prazo de validade, é pegar ou largar. Livro 3, Conduta Cristã, C-A-P-I-T-U-L-O. 1. As 3 partes da moral. Conta-se a história de um garoto em idade escolar a quem perguntaram sua opinião sobre quem era Deus. Ele respondeu que, até onde podia imaginar, Deus era o tipo de pessoa que está sempre bisbilhotando a vida de alguém, que está se divertindo para então tentar ser um estraga-prazeres. E receio que esse seja o tipo de ideia que a palavra moralidade desperta na mente de boa parte das pessoas. Algo que interfere, algo que as impede de se divertir. Na verdade, as regras morais são instruções de uso da máquina humana. Toda regra moral existe para evitar um colapso, ou um superaquecimento, ou um atrito no funcionamento dessa máquina. Eis porque essas regras, num primeiro momento, parecem estar constantemente interferindo nas nossas inclinações naturais. Quando lhe ensina como usar a máquina, o instrutor fica dizendo: não faça desse jeito, porque é claro que há todo tipo de coisa que lhe parece correta e natural na maneira de lidar com a máquina, mas que, no fundo, não funciona. Alguns preferem falar de ideais morais em vez de em regras morais, e sobre o idealismo moral em vez de em obediência moral. Ora, é claro que é bem verdade que a perfeição moral é um ideal, no sentido de ser inalcançável. Por conseguinte, todo tipo de perfeição é, para nós, humanos, um ideal. Não podemos ter sucesso em ser motoristas ou tenistas perfeitos, nem ser capazes de traçar linhas perfeitamente retas. Mas há outro sentido em que seria muito equivocado chamar a perfeição moral de ideal. Quando uma pessoa diz que certa mulher, ou casa, ou navio, ou jardim é seu ideal, ele não quer dizer, a menos que seja um completo imbecil, que todo o resto do mundo tenha de ter o mesmo ideal. Em assuntos assim, temos o direito de ter gostos diferentes e, portanto, diferentes ideais. Mas é perigoso descrever alguém que tente com todas as suas forças manter a lei moral como uma pessoa de grandes ideais, porque isso pode levá-lo a achar que a perfeição moral é um gosto particular e pessoal, e que o restante de nós não tenha sido chamado a compartilhar dela, o que seria um erro grosseiro. O comportamento perfeito pode ser tão inalcançável quanto é a troca de marcha perfeita quando estamos dirigindo, mas se trata de um ideal necessário, prescrito para todos os seres humanos pela natureza própria da máquina humana, da mesma forma que a troca de marcha perfeita é um ideal prescrito para todos os motoristas pela natureza própria dos carros. E seria ainda mais perigoso achar que somos pessoas de grandes ideais, porque nos empenhamos em nunca, jamais mentir e não contar uma mentirinha ou outra, ou em jamais cometer adultério, em vez de cometê-lo raras vezes, e em não ser uma pessoa violenta, em vez de ser só um pouquinho violenta. Isso pode levá-lo a se tornar uma pessoa arrogante e a achar que é alguém realmente especial, que mereceria ser elogiada por seu idealismo. Na verdade, você poderia esperar igualmente ser elogiado, porque sempre que faz uma conta, tenta acertá-la. Com certeza, na aritmética perfeita, é um ideal, mas você certamente acabará cometendo erros de cálculo. Porém, não há nada de muito sofisticado em tentar ser o mais preciso possível a cada passo de uma conta. Na verdade, é idiotice não tentar sê-lo,
pois todo erro acabará gerando problemas posteriores, provavelmente aos outros e certamente a você mesmo. Sempre que falamos de regras e de obediência, em vez de ideais e idealismo, estamos nos fazendo o favor de nos lembrar desses fatos. Agora, vamos dar um passo além. Há duas formas pelas quais a máquina humana pode emperrar. Uma delas é quando os indivíduos humanos se afastam uns dos outros, ou, então, chocam-se uns com os outros, prejudicando-se mutuamente pela trapaça ou pela provocação. A outra é quando as coisas vão mal dentro do indivíduo, quando as diferentes partes dele, suas diferentes faculdades e desejos, e assim por diante, se dissociam, ou então interferem uma na outra. Você pode ter uma ideia mais clara disso, imaginando-se como uma fragata de navios que esteja navegando em formação. A viagem só poderá ser um sucesso se, antes de tudo, os navios não colidirem uns com os outros, nem se colocarem no caminho uns dos outros. E, em segundo lugar, se cada navio estiver em condições de navegar e com os motores em bom funcionamento. O fato é que você não poderá ter nenhuma dessas duas coisas sem a outra. Se os navios continuarem a colidir, não vão ter condições de navegação por muito tempo. Por outro lado, se os lemes de navegação estiverem quebrados, não será possível evitar as colisões. Ou, se preferir, imagine a humanidade como uma banda tocando uma música. Para obter um bom resultado, você vai precisar de duas coisas. Cada instrumento individual tocado pelo instrumentista deve estar afinado, e, ao mesmo tempo, cada um também tem de entrar no tempo certo, de modo a produzir a harmonia musical. Mas há uma coisa que ainda não levamos em conta. Ainda não perguntamos a que lugar a frota está tentando chegar e qual é a melodia que a banda está tentando tocar. Os instrumentos podem estar todos afinados e harmônicos, mas mesmo assim o desempenho pode não ser um sucesso se eles tiverem sido contratados para apresentar músicas dançantes e, em vez disso, estiverem tocando marchas fúnebres. E, por melhor que a frota possa ter navegado, sua viagem seria um fracasso se tivesse como destino final Nova York, mas, na verdade, chegasse a Calcutá. Então, a moralidade parece englobar três partes. Primeiro, o jogo limpo e a harmonia entre os indivíduos. Segundo, com o que poderia ser chamado de pôr em ordem ou harmonizar as coisas do lado de dentro de cada indivíduo. Terceiro, o propósito geral da vida humana como um todo, a nossa razão de ser, o rumo que a frota toda deveria estar tomando, a melodia que o maestro da banda deseja tocar. Você já deve ter notado que o homem moderno está quase sempre pensando no primeiro aspecto e esquecendo os outros dois. Quando as pessoas dizem nos jornais que estamos aspirando a padrões morais cristãos, eles normalmente querem dizer que estamos aspirando à gentileza e ao jogo limpo entre nações, classes e indivíduos. Isto é, eles estão pensando apenas no primeiro aspecto. Se uma pessoa fala o seguinte sobre algum projeto que ela deseja realizar, isso não pode estar errado, porque não prejudica ninguém. Ela só está pensando no primeiro aspecto. Ou seja, não importa o estado em que o seu navio esteja por dentro, desde que ele não colida com o navio ao lado. E é bem natural, quando passamos a pensar sobre a moralidade, começarmos pelo seu primeiro elemento, as relações sociais. Até porque os resultados da má moralidade nessa esfera são tão óbvios e nos pressionam todos os dias. Guerra, pobreza, corrupção, mentiras e serviços de má qualidade. Além disso, se você se ativer somente ao primeiro aspecto, há relativamente pouca discussão com relação à moralidade. Quase todas as pessoas de todos os tempos concordaram, em tese, que os seres humanos devem ser honestos, gentis e ajudar uns aos outros. Mas, embora fosse natural começar por aí, se o nosso pensamento sobre moralidade parar nesse ponto, seria o mesmo que não pensar em nada.
Se não entrarmos no segundo aspecto, a ordem do lado de dentro de cada ser humano, estaremos apenas nos enganando. Qual é a vantagem de dizer aos navios o rumo que devem tomar para evitar as colisões, se, na verdade, eles não passam de banheiras velhas e enferrujadas, sem condições de navegabilidade? Qual é a vantagem de anotar no papel as regras do comportamento social, se sabemos que, na verdade, nossa ambição, nossa covardia, nosso mau humor e nosso orgulho nos impedirão de mantê-las? Não quero dizer com isso nem por um instante que não devamos pensar, e pensar bem, sobre aprimoramentos em nosso sistema social e econômico. O que quero dizer, isso sim, é que todo esse pensamento não passará de ilusão se não nos dermos conta de que só a coragem e a generosidade dos indivíduos farão com que qualquer sistema funcione da forma adequada. É muito fácil eliminar os tipos particulares de corrupção ou opressão que prevalecem no atual sistema, mas enquanto os homens forem trapaceiros e opressores, eles encontrarão alguma nova maneira de dar continuidade ao velho jogo debaixo do novo sistema. Não é possível tornar os homens bons por lei, mas sem homens bons nunca se obterá uma boa sociedade, e é por isso que temos de continuar pensando no segundo aspecto, a moralidade que está dentro do indivíduo. Entretanto, acho que também não podemos parar por aí. Estamos chegando ao ponto agora em que diferentes crenças sobre o universo levam a comportamentos diferentes. À primeira vista, pareceria muito sensato parar antes do fim da jornada e simplesmente nos limitar àquelas partes da moralidade que são consensuais entre todas as pessoas sensíveis. Mas será que estamos autorizados a fazer isso? Lembre-se de que a religião compreende uma série de declarações sobre os fatos que têm de ser necessariamente verdadeiras ou falsas. Se forem verdadeiras, então será possível inferir certo conjunto de conclusões sobre a navegação correta da frota humana. Se elas forem falsas, as inferências serão bem diferentes. Por exemplo, vamos retomar o caso daquele homem que diz que uma coisa não pode ser errada desde que não prejudique nenhum outro ser humano. Ele sabe muito bem que não deve danificar os outros navios do comboio, mas pensa sinceramente que tudo que fizer com o seu próprio navio é exclusivamente da sua própria conta. Mas será que não faz toda a diferença o caso de o navio ser ou não sua propriedade pessoal? Será que não faz toda a diferença se eu sou, por assim dizer, o senhor da minha própria mente e do meu corpo, ou apenas um inquilino que presta contas ao verdadeiro senhor? Se alguém me fez para seus próprios propósitos, então devo ter uma série de deveres que não teria se simplesmente fosse meu próprio dono. Repito, o cristianismo afirma que todo ser humano viverá para sempre, e isso só pode ser verdadeiro ou falso. Agora, há muitas coisas que não seriam dignas de preocupação se fosse para eu viver apenas 70 anos, mas com as quais é bom eu me preocupar seriamente se tenho a perspectiva de viver eternamente. Talvez o meu mau humor ou minha inveja estejam só piorando gradativamente, tanto que o aumento em 70 anos não será muito perceptível. Mas poderia ser um absoluto inferno em 1 milhão de anos. Na verdade, se o cristianismo for verdadeiro, o inferno é precisamente o termo técnico correto para o que isso seria. E a imortalidade faz essa outra diferença que, a propósito, tem uma relação com a diferença entre o totalitarismo e a democracia. Se os indivíduos vivem apenas 70 anos, então um Estado, ou uma nação, ou uma civilização que pode durar 1000 anos são mais importantes do que um indivíduo. Todavia, se o cristianismo for verdadeiro, então o indivíduo não apenas é mais importante, mas incomparavelmente mais relevante, porque ele é perene.
E a vida de um Estado ou de uma civilização, quando comparada com a dele, não passa de um sopro. Parece então que, se formos pensar sobre moralidade, temos de pensar em todas as três partes: as relações entre os homens, os fatores interiores de cada pessoa e as relações entre o homem e o poder que o criou. Podemos todos cooperar no primeiro aspecto, mas as discórdias começam no segundo e se tornam ainda mais sérias no terceiro. É lidando com o terceiro aspecto que as principais diferenças entre a moralidade cristã e a não cristã se revela. No restante deste livro, vou assumir o ponto de vista cristão e abordarei o cenário todo numa perspectiva de como ele se configura se o cristianismo for verdadeiro. L2, as virtudes cardeais. A sessão anterior foi originalmente composta para ser irradiada na forma de uma breve palestra pelo rádio. Quando você só está autorizado a falar por 10 minutos, quase tudo tem de ser sacrificado em prol da brevidade. Um dos motivos principais para dividir a moralidade em três partes, juntamente com minha imagem dos navios em comboio, foi que essa me parecia a forma mais breve de dizer o que tinha de ser dito. Gostaria de apresentar agora outra maneira pela qual a ideia de moralidade foi dividida por autores antigos e que, embora fosse longa demais para eu usar no meu discurso anterior, é excelente. De acordo com esse esquema mais longo, há 7 virtudes. 4 delas são chamadas virtudes cardeais, e as outras 3 são as teologais. As cardeais são aquelas que todas as pessoas civilizadas reconhecem, ao passo que as teologais são aquelas que, em geral, somente os cristãos conhecem. Vou tratar das teologais mais adiante. Neste momento falarei das 4 virtudes cardeais. A palavra cardeal não tem nada a ver com os cardeais da Igreja Católica. Ela vem da palavra latina que significa dobradiça da porta. Essas virtudes foram chamadas de cardeais porque eram, por assim dizer, cruciais. São elas: prudência, temperança, justiça e fortaleza. A prudência significa o bom e prático senso comum, dar-se ao trabalho de pensar antes de agir e sobre as prováveis consequências de nossas ações. Hoje em dia, a maioria das pessoas quase nunca pensa na prudência como uma virtude. Na verdade, pelo fato de Cristo ter dito que só podemos entrar no mundo dele sendo como crianças, muitos cristãos têm a ideia de que você pode até ser um tolo, contanto que seja bonzinho. Mas isso é um equívoco.